sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa. Estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Giovana. Giovana, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade com a gente. E, bom, a lição que a gente vai discutir hoje é a lição 7, com o tema Entrando no Descanso. Essa lição trouxe a discussão de que cessar o trabalho secular a cada 7 dias não significa necessariamente que você esteja experimentando o descanso que Deus deseja no sábado, porque apenas quem crê de verdade em Jesus pode descansar na obra de Deus. E pensando nisso, eu quero saber de vocês, o conceito do sábado realmente é muito maior do que apenas uma pausa do trabalho, nos estudos. E como vocês explicariam isso? Como vocês aprofundariam isso, né, melhor? Então, eu acredito que a gente consegue ver isso até na tirinha de sábado, né? Que lá é tratado que o sábado é sobre descansar na obra de Deus, saber que Ele tem cuidado de nós em todos os tempos, né, da nossa vida, passado, presente, e vai estar cuidando da gente. E às vezes, né, como a lição mesmo traz, a gente pensa que o sábado é mais uma questão de dormir de tarde, né? Quem nunca já ouviu a pessoa falar: ah, o que você vai fazer hoje agora? Ah, eu vou dormir depois do almoço. Mas o sábado não trata sobre dormir ou fazer algo sobre descansar fisicamente, né? Deus quer que a gente tenha algo muito mais do que isso, né? É a questão espiritual, né? Que a lição traz também. E às vezes a gente tem uma visão errada, né, sobre o sábado. Eu estava até comentando isso com os jovens na central, né, na sala jovem, de que principalmente as pessoas que nasceram na igreja, né, a gente tem aquela rotina sabática, igual você falou, né, Liz? Sai do culto, aí dá uma cochilada, aí acorda, vai pro JA, enfim, alguma programação à tarde, e aí quando volta, dá só aquela oração com a família e já liga a TV e, tipo, começa a semana, enfim. Mas a gente tá aprendendo muita coisa, né, com a seleção do sábado. E para mim, eu acho que principalmente, além da gente parar de fazer as coisas, né, no sábado, a gente dá aquele descanso, né, do trabalho, da escola, da faculdade, enfim, eu acho que vai muito além do que isso. E algo que me tocou muito é que o sábado, ele é para ser tipo um pedacinho da eternidade na Terra, né? Porque afinal o sábado é o que a gente vai fazer na eternidade, a semana, ou a eternidade inteira. Então é para ser esse pedacinho do céu na semana, sabe? Então eu acho isso muito legal. Sim, exatamente. A gente vê lá em Êxodo 33:14, né, quando Cristo diz que eu lhes darei descanso, essa promessa ela envolvia muito mais do que um dia ou uma pausa na semana, né? Mais do que um estilo de vida, uma vida, ela envolvia mais uma vida completa de confiança no Senhor, né? Um descanso verdadeiro, uma renúncia. Então, eu acredito que o verdadeiro conceito de descanso no sábado é esse estilo de vida de descansar no Senhor mesmo por meio da nossa fé, mas isso depende da nossa experiência diária com Ele. E como a Gi disse, isso vai começar aqui na Terra, tem que já ser exercido por nós, porque lá no céu, lá na eternidade, a gente vai ter que viver isso diariamente, né? Então não tem como a gente querer viver algo lá se a gente não vive aqui na Terra. Verdade. Exatamente, muito bom. E como vocês podem desenvolver aqueles 3 aspectos do mandamento do sábado, que é lembrar-se, trabalhar e descansar? Eu acho que isso acontece de uma forma muito natural, se a gente permitir, né? A questão da gente andar com Deus toda semana, desde o pôr do sol do sábado para domingo, sabe? E a partir disso, Deus vai moldando e vai ficando no nosso coração esse sentido de se lembrar do sábado, fazer, não preparar, como é que eu posso dizer, o sábado para a semana, mas preparar a semana para o sábado, né? Uhum. Então, nesse sentido que eu acho que é importante, que a gente consegue entendendo aos pouquinhos esse conceito, né, do se lembrar, né, com carinho, e o trabalhar e o descansar. Quando a gente está com Cristo, a gente consegue, como é que eu posso dizer? Refletir isso durante a nossa semana, né, viver realmente isso, eu acredito. Eu acho que lembrar, eu acho que parece algo óbvio, né? Mas acredito que muitas vezes a gente não faz. O sábado, para a gente lembrar do sábado, assim, a gente estar com a nossa família no sábado, enfim, fazer as coisas da igreja. Mas eu vou contar um relato que aconteceu comigo. E eu tô muito envolvida, né, lá na central, com coisas do Ministério Jovem, ai, doador, faz isso, faz aquilo. E no sábado vocês sabem que é, tipo, o dia mais atarefado, né, dos eventos da igreja e tudo mais. E eu tava me vendo tanto presa em realizar os eventos, sabe? Tipo, ver se a visita gostou do evento. Ai, quem vai subir agora pra cantar? Procura isso, procura aquilo, procura não sei o que lá. E ficar tão preocupada que eu parei pra refletir um dia e eu pensei, cara,
às vezes eu tô mais conectada com Deus durante a semana do que no sábado, sabe? Porque durante a semana, para mim, parece ser mais tranquilo do que no sábado. Porque apesar de eu estar fazendo coisas da igreja, né, estar na obra de Deus, só que muitas vezes eu tava tão preocupada, sabe, sufocando com aquilo, que eu não me sentia conectada com Deus, sabe? Eu não conseguia aproveitar, por exemplo, a programação, enfim. Então, eu acho que às vezes a gente acaba entrando no automático, né? E a gente acaba se esquecendo de lembrar. E para mim, trabalhar no sábado parece até algo meio, né, contraditório, mas eu acho que trabalhar seria na questão, né, da obra de Deus. É igual eu falei, é importante a gente estar, enfim, trabalhando, envolvido nas coisas da igreja no sábado, sabe? É igual aquela história, né, que tá na Bíblia que Jesus conta, não Jesus conta, né, que acontece, que ele cura a mão de um aleijado, né, no sábado. E isso não é errado, é o que a gente deve fazer no sábado. A gente deve aproveitar esse dia para a gente estar em adoração, enfim, e fazendo coisas para a obra de Deus. E o descansar, eu acho que é o equilíbrio entre o lembrar e o trabalhar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente deve estar envolvido nas coisas da igreja, missões, etc., gravador, enfim, isso não deve se tornar algo tão sufocante para a gente, né? Então eu acho que a gente deve sim ajudar e tudo mais, mas a gente tem essa noção, né, de que o sábado ele também é um momento para você descansar. E a gente não deve carregar o sábado como um fardo, né, porque, cara, é um descanso que você consegue ter, sabe? É o único dia que você pode ter de que você não precisa mais se lembrar do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade. Eu acho que muitas vezes a gente fala, nossa, não posso fazer nada no sábado, que coisa chata. Mas na real não, sabe? É para você ter aquele semanal, sabe? Você poder descansar e entender que Deus está cuidando das coisas para você. Sim, exatamente. Eu acredito que a gente consegue desenvolver esses três aspectos, né? Lembrando do princípio do sábado, que é o verdadeiro reconhecimento da dependência do Criador. E isso é uma aplicação diária que a gente deve fazer na nossa vida e que nos lembra da importância do sábado, da importância do nosso trabalho e da importância do descansar no Senhor, né? A gente já até comentou lá nos Jovens que o sábado ele não começa no sábado ou no pôr do sol. Ele começa lá na semana, quando eu começo a me preparar, quando eu começo a entrar em comunhão com Cristo, a pensar no que eu vou fazer de almoço para comer no sábado, a começar a arrumar a casa, a escolher a roupa que eu vou para a igreja, enfim. O sábado começa lá na minha semana, porque se eu não fizer tudo o que eu preciso durante a minha semana, não me relacionar com Cristo, o sábado ele não vai fazer sentido. Então, o lembrar, o trabalhar e descansar deve ser algo assim, não só no dia do sábado, mas fazer parte realmente do meu dia a dia. Perfeito. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, como você já sabe, esse é um momento mega especial, onde a gente resume a lição dessa semana em uma palavra. A palavra que eu escolhi essa semana foi dependência. Eu escolhi essa palavra porque, para realmente cumprirmos o mandamento do Senhor e entender o que significa essa pausa, né? E os aspectos deste mandamento, a gente só consegue através da verdadeira dependência em Cristo. A palavra que eu escolhi é dia de preparação. Eu escolhi dia de preparação porque, como a lição fala, né, a gente tem que se preparar não somente no dia do sábado, ou enfim, no finalzinho ali da sexta, mas para a gente se preparar nos outros dias também. A palavra que eu escolhi foi espiritual, porque se a gente não tiver o sábado como sabendo que é um dia espiritual, né, sobre um descanso nesse sentido, e não apenas físico, a gente não vai conseguir usufruir 100% do que Deus tem para nós, né? Então, como vocês falaram, né, da preparação e tal, se a gente não focar que o sábado é um dia que é espiritual, que depende tudo de uma preparação, às vezes Deus tem muito, às vezes não, Deus tem muito mais para oferecer para a gente do que o que a gente pede para Ele. Então, por que não usufruir disso, né, de alguma forma? E eu escolhi a palavra fé, porque para a gente entrar no verdadeiro descanso sabático, a gente precisa exercer a fé naquele que concede o descanso. E pensando nisso, tem até um textinho, um trecho na parte de sexta-feira, que fala mais um pouquinho sobre a fé. Diz assim: a fé que leva à salvação não é uma simples aceitação intelectual da verdade. Não basta crer no que se diz a respeito de Cristo, devemos crer nele. A única fé que nos beneficiará é aquela que o abraça como salvador pessoal, que se apropria de seus méritos. Então, assim como a mera guarda do sábado sem um significado não representa o descanso divino, a fé de maneira casual, sem aquela fome espiritual, não leva a nada.
Então, Deus nos ensina a termos uma fé viva, capaz de trazer aquele vigor. E a fé não é uma simples opinião, mas sim uma aliança com Deus. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, dá o like. Se não, dá um like mesmo assim, ajuda a gente. Compartilha com os amigos. E até a próxima semana. Mas fazer parte realmente do meu dia a dia. Perfeito. Vic? A palavra que eu escolhi é dia de preparação. Eu tenho que explicar o porquê, né? É.